paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, coloque ali no sininho onde está escrito todas, para que a cada mensagem que eu enviar você seja o primeiro a ser avisado. Eu vou pedir também para você deixar o seu like, seus comentários, sim, é muito importante para o crescimento do canal e para que mais pessoas venham a ter acesso à palavra de Deus. Hoje eu vou dar continuidade nas parábolas de Jesus e hoje eu vou falar sobre a parábola do sal da terra e da luz do mundo. Uma passagem da Bíblia bastante conhecida, mas fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas, amém? E para tanto, nós vamos fazer a leitura que está em Mateus 5 a partir do 13. Que tem como título o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal tornar-se insípido, como será restaurado o seu sabor? Não servirá mais para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode se esconder. Não se pode acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no candeeiro, a fim de iluminar a todos aqueles que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Então, quando Jesus ele se refere a nós, né, como sal da terra e a luz do mundo, o que ele está querendo, na verdade, dizer, né? Ele está querendo dizer que como o sal e como a luz, nós temos que fazer a diferença, né? Porque nós, como igreja, né, fomos chamados para dar continuidade nas obras de Jesus através do nosso testemunho, né, refletindo o caráter de Deus em nós. Então, ele está querendo dizer acerca da influência que nós temos que ter e do bom testemunho, né, das nossas obras. E vamos entender um pouquinho o que é ser cristão. Já parou para pensar? Cristão é ser um pequeno Cristo, alguém que reflete o caráter de Cristo, reflete Cristo em suas atitudes, na sua vida, enfim, naquilo que ele fala, na forma de se relacionar com as pessoas, no amor que nós temos que ter, né? Que tem que ser com certeza o cartão de visita do cristão. Então isso é ser cristão, refletir o caráter de Cristo, ser imitadores de Cristo, né? E vamos pensar um pouquinho acerca do sal, né? Qual a função do sal? Né? Se nós fizermos uma comida, por mais temperada, né, podemos colocar todas as especiarias, porém se o sal faltar, o que vai acontecer? Aquela comida ela não vai ter sabor, né? Aquela comida ela não vai ter gosto, não vai ser uma comida saborosa, atrativa. E também o sal ele tem a função de conservar determinados alimentos para que não haja contaminação com bactérias, né? Então vamos tentar entender isso, aplicar, né, na nossa vida o que significa, né? Então assim, da mesma forma que o sal ele precisa salgar, ele tem que ter essa função, nós também não podemos passar desapercebidos em um ambiente sem que nós influenciemos neste ambiente. Então nós temos que influenciar, nós temos que marcar, fazer a diferença através das nossas atitudes. E quando fala dessa separação para que não há contaminação, é justamente isso, para que nós não venhamos nos contaminar com o pecado, para que nós venhamos fazer a diferença no ambiente que nós estivermos. Jesus ele não chama a gente para ser santarrão, para ser perfeitinho, não, ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós buscamos a santificação, mas nós não somos santos. Temos que buscar ser santos como ele é santo. Mas o processo de santificação ele dura desde que nós levantamos a mão até o dia que nós somos chamados para a glória. Então, cada dia nós temos que nos separar, nós temos que nos santificar em Deus. Então imagina que o sal, né? Se ele não salgar, ele perde a sua função e a própria palavra, como nós lemos, ele disse, vai servir para quê? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, perdeu a sua função, perdeu a sua validade. Da mesma forma, é falando sobre a luz, né? Então, quando ele fala sobre a luz do mundo, né? O que a luz faz? A luz, ela traz claridade, né? Aonde tem trevas, né? A luz chegou, as trevas têm que fugir. Imagina se você andasse, né, à noite numa cidade escura, sem nenhuma luz. Seria
provavelmente inviável. Você cairia, você tropeçaria, enfim, muitas coisas poderiam acontecer com você, com a sua integridade física, se você não tivesse luz. Então, por que ele nos compara com a luz? Porque a luz, ela tem que brilhar, ela tem que iluminar o ambiente, ela tem que marcar o ambiente onde ela está, né? Então, onde, né, existe luz, né, existe a presença de Deus na nossa vida, a luz ela não pode continuar. Então, talvez, querido, você pode pensar assim, eu tô no meu cantinho, eu não prego, eu não faço nada, mas a palavra diz que existe uma nuvem de testemunhas que nos cercam. Talvez você que está aí quietinho muitas vezes no seu local de trabalho, na sua faculdade, né, no condomínio onde você mora, talvez você está pensando, eu não faço nada. Não, você reflete o caráter de Cristo através das suas atitudes, através do seu testemunho. Muitas vezes pregamos muito mais no nosso cotidiano, na nossa vida diária, do que no púlpito com o microfone na mão. E é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos refletir a luz dele, a palavra dele, aonde quer que nós estivermos. Porque se a luz não iluminar, também ela não serve. Então, quando a luz ela chega, as trevas ela é obrigada a se retirar. Então, olha só a analogia que Deus faz conosco a partir desta parábola. Nós precisamos fazer a diferença, porque se nós formos iguais às outras pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo, de nada servimos, porque a igreja ela foi chamada justamente para fazer a diferença, justamente para mostrar que existe um evangelho de transformação, um evangelho que muda, que transforma a vida das pessoas. Então, quando nós somos luz, nós refletimos o caráter de Cristo. Isso mostra para as pessoas que estão ao nosso redor que elas precisam de mudança também, que elas precisam de transformação também, porque a luz da palavra ela ilumina os nossos passos, ela é luz para o nosso caminho. E se a presença de Deus e se a palavra de Deus está em você, qualquer um que chegar perto de você vai querer ser semelhante, vai falar, eu não sei o que ele tem, eu não sei o que ela tem, mas tem algo diferente nele. Tem algo diferente quando eu converso, a forma que ele fala, a forma como ele se expressa, o olhar dele, as atitudes, a postura, a conduta, a forma que se veste, a forma que se relaciona, a educação, não sei, tem alguma coisa que é diferente. Por isso que é importante, querido, que nós venhamos ter fruto do Espírito, porque muitas vezes, né, nós queremos os dons, queremos ser usados, mas nós esquecemos muitas vezes que nós temos que buscar pelo fruto do Espírito, nós temos que buscar ter um caráter transformado, um caráter que transmite Cristo para as pessoas. Então vamos entender hoje quais são nós vamos entender hoje quais são os 6 ensinamentos extraídos a partir dessa parábola. Amém? Então vamos lá entender. O primeiro ensinamento, o sal e a luz, fala do testemunho e da influência que temos que ser para o mundo. Ou seja, né, qual a importância, né, da gente realmente ser transformados. A partir do momento que nós somos transformados, né, com a verdade do Evangelho, né, com a presença de Deus na nossa vida, nós passamos a ser agente de transformação. Porque as pessoas olham e elas querem se espelhar em quem você é. Mesmo caladinho, mesmo sem falar, né? É claro que se nós anunciarmos o Evangelho e tivermos uma conduta, né, um testemunho íntegro, isso com certeza vai somar. Mas muitas vezes tem gente que está olhando para nós, né, e somos referência, né, nós somos exemplos sem muitas vezes saber, né? Outros, né, estão olhando para apontar uma falha. Então, de qualquer forma, nós temos que cuidar, né, do nosso testemunho, da nossa conduta, porque nós temos um legado, uma missão que é refletir o caráter de Cristo. Qual que é o segundo ensinamento? O sal que não salga, ele perde o seu valor. Né? Então assim, é importante, porque muitas vezes nós estamos em ambientes, né, com conversas às vezes improdutivas, maliciosas, conversas que, né, muitas vezes, vou falar diretamente, fofocas, né, ambientes que nós não devemos estar, né, conversando com determinados assuntos, né? Porém, se nós ficarmos quietos e não nos manifestar, nós não somos sal. Porque a partir do momento que alguém pergunta qual é a sua opinião e você fala, eu não sei, eu não quero falar nada, você acabou de perder a oportunidade de fazer a diferença, de influenciar
ao invés de ser influenciado. Então fala a sua opinião, respeite a opinião do outro, mas fala qual é a sua opinião, né? Se você tem como cristão uma opinião diferente, então mostre, né? E se o ambiente não é adequado, se você puder não estar no ambiente, também opte por não estar no ambiente. Mas se você tiver que estar no ambiente com palavrões, palavras talvez que não te agradem, né? Mostre que você é diferente. Não ria de uma piada só para agradar as pessoas. É importante que você entenda que você tem que agradar a Deus, ao Deus que você serve, né? Não fazer aquela média, aquela social, né? E rir e participar e falar mal também porque tá todo mundo fazendo. Não é porque tá todo mundo fazendo que você vai fazer, porque você foi chamado para fazer a diferença, amém? Qual que é o terceiro ensinamento? A luz, ela serve para iluminar e não para brilhar. Nós temos que entender isso, né? Que a luz, ela serve para iluminar o ambiente, para trazer clareza, para trazer luz mesmo, para que as pessoas possam enxergar, né? Enxergar os seus pecados, enxergar as suas falhas, enxergar, né? Aonde está o perigo, aonde pode cair, aonde pode... Enfim, a luz, ela tem que iluminar. Então é diferente de brilhar. Tem muita gente que confunde isso, né? Fala, eu sou de Cristo, eu tenho que brilhar. Não, querido. Você tem que iluminar, você tem que fazer a diferença e mostrar através da palavra de Deus e das tuas atitudes a diferença, né? Mas não que você tem que brilhar, né? Brilho, né? A gente imagina aí que é para estrela de cinema. E nós não somos, nós somos, né, cristãos e refletimos a luz de Cristo que há em nós. Vamos entender qual é o quarto ensinamento. Nós temos que estar em posição de destaque, porque assim nós podemos influenciar mais pessoas. Ou seja, né, a cidade iluminada, quando ela está, né, no alto, né, do monte, com certeza ela vai ser muito mais visível e ela vai influenciar, né, muito mais pessoas, né, ela vai mostrar, né, vai alcançar, né, a longa distância. Da mesma forma, a nossa vida, quando o Senhor ele nos coloca em posição de destaque, né, não é para que nós venhamos ter a glória, né, para nós mesmos, mas sim para que nessa posição glorificamos a Deus, porque podemos influenciar mais pessoas, porque podemos ser exemplo para mais pessoas, né? Então nós não temos que ficar escondido. Deus não nos fez para ficar escondido, Ele nos fez sim para fazer a diferença, para influenciar, para mostrar, né, o caráter de Cristo nas nossas atitudes e isso poder ensinar muitas pessoas. Qual que é o quinto ensinamento? O problema não é aparecer, e sim qual é a motivação que nos leva a estar em evidência. Então é isso que é importante, querido. Tem muitas pessoas que falam, eu quero pregar, eu quero louvar, né? E é muito importante porque está fazendo um trabalho para o reino. Mas muitas pessoas, elas fazem a coisa certa com a motivação errada, né? Então às vezes elas querem fazer mais para se mostrar, para aparecer, né? E a motivação é que está errada, né? Isso Deus, ele julga as nossas obras também, né? Então não é só você fazer, mas qual a intenção? Qual é a motivação com a qual você tem feito as coisas? Agora eu gostaria de falar também do sexto ensinamento. Enquanto o sal purifica, ele separa o pecado, ou seja, o sal é a mudança dentro. A luz é a mudança fora, é o externo, é o que reflete, né? Então, da mesma forma que o sal, ele marca dentro, né? Dentro do alimento, dentro daquilo que vai ser ingerido, né? Então, a luz é o que reflete fora, né? Então, enquanto o sal, ele me muda, ele me transforma de dentro, eu reflito a luz que existe fora. Então, a mudança na nossa vida, ela tem que ser de dentro para fora. Dessa forma, ela é genuína, verdadeira e perceptível. Então, entenda, querido, que você foi chamado para fazer a diferença na terra, né? Deus conta com você, aonde você estiver, não necessariamente com o microfone na mão, não, também com o microfone na mão, também pregando no púlpito. Mas muitas vezes Deus nos chama para ser a diferença na nossa casa, na nossa família, né? No nosso trabalho, aonde nós estudamos, no condomínio, enfim, na rua.
em qualquer lugar que nós estivermos, né? Nós temos que fazer a diferença através das nossas atitudes, querido. E Deus conta com você. Você é luz, você é sal, você não pode passar desapercebido. A luz que está em você precisa iluminar para que outras pessoas se acheguem a Jesus. Então olha a importância que você tem, querido. Então guarde essa palavra no seu coração, porém não no seu celular. Compartilhe com pessoas, né? Compartilhe com amigos, compartilhe em grupos do WhatsApp. Deixe o seu like, o seu comentário. Eu quero saber se você está gostando dessa série, se você quer aí que eu comente, que eu ministre sobre alguma parábola em específico. Deixa aqui nos comentários que eu vou ter com certeza muito carinho, muita atenção com tudo aquilo que você escrever. Amém? Eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.